Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim falar aqui um pouquinho com vocês como escolher, né, a área de psicologia para poder atuar. Muita gente, né, entra em psicologia sem saber muito quais são as áreas, o que fazer, como fazer. Eu já entrei, né, na faculdade já sabendo muito bem o que eu queria, né? Desde que eu entrei, eu já queria a parte clínica, mas muita gente entra, às vezes se identificando, mas sem saber para onde ir e também todas as áreas, né, que a gente pode atuar. Assim, no início da faculdade, das matérias, geralmente, em algumas matérias específicas, o professor explica melhor, né? Tinha realmente áreas que eu não sabia que a psicologia poderia atuar, mas tinha outras que eu já sabia. Então, assim, algumas das áreas, né, que a gente pode atuar, além da clínica, né, que é a mais comum, a gente pode atuar em organizacional, ali mais na parte de recursos humanos da empresa. A gente pode atuar na parte jurídica, tanto como concurso, como perito. Então tem várias áreas dentro da psicologia jurídica que a gente pode atuar. A gente pode atuar ali na psicologia do esporte, auxiliando atletas, trabalhando em clubes, então tem essa parte também. A gente pode atuar em hospitalar, então tem vários hospitais, né, que a gente faz parte ali do quadro de multiprofissional, né. Deixa eu ver se eu lembro aqui mais algum. No escolar também, então também tem, né? Geralmente hoje em dia a psicóloga escolar. Social também, então mais questões comunitárias, enfim. Existem várias áreas que o psicólogo ele pode atuar. A gente não consegue ver todas essas áreas na faculdade. Então, em algumas matérias, geralmente o professor, além de ser professor, ele atua em algum outro campo, ou já atuou, conhece, ou em algumas matérias específicas, eles acabam falando um pouquinho mais sobre aquela abordagem, a gente pode trazer para eles, podem perguntar. Mas, assim, geralmente o que é focado muito na faculdade é a clínica. Em alguns casos é hospitalar, esporte e às vezes assim organizacional e escolar. Geralmente é no máximo isso, mas assim, geralmente a grande maioria é clínica e organizacional. A maioria que todos os professores geralmente sabem falar. A gente tem também algumas matérias que elas são chamadas eletivas. Não sei se toda a faculdade funciona assim, mas assim, na Estácio, que é onde eu estudo, o nome dessas matérias elas são eletivas e a gente consegue ver um pouquinho mais daquela área. Então, assim, essas matérias eletivas são várias que eles disponibilizam. Dentro de cada currículo, a gente precisa fazer no mínimo 4 e a gente pode escolher a área que a gente quiser. Então, assim, existem algumas abordagens que são dessas eletivas, que a gente pode se aprofundar. E também existem algumas áreas, então, por exemplo, a psicologia organizacional, alguma coisa assim. Então pode ser que a gente pegue hospitalar, enfim, a gente pegue alguma para poder fazer e se aprofundar mais nesse tema, ou em abordagens. Mas o que eu indico para vocês saberem melhor? YouTube. É a melhor local, né? Então, assim, eu acho que vocês já podem ter uma noção com essas áreas de atuação que eu falei, ou até realmente jogar na internet todas as áreas de atuação, né, que o psicólogo pode atuar, e vendo realmente no YouTube, psicólogo clínico, o que faz, como atua, psicólogo escolar, como que é o dia a dia, e assim, tem vários vídeos no YouTube que, pra quem assim, não sabe muito bem onde atuar, como fazer, enfim, eu acho que é legal pra gente conseguir ter essa noção, né, do que faz no dia a dia, como que é, pra ver se se identifica com aquela área. Depois de você decidir a sua área, também é importante você escolher uma abordagem. E aí existem diversas abordagens, né? Atualmente, né? A grande maioria dos psicólogos, né, tem atuado com TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Mas também tem psicanálise, tem a gestalt terapia, tem psicologia positiva, tem várias outras. Então, assim, primeiro a gente tem que entender, né, qual é a área que a gente quer atuar, então, principalmente se for clínica, né, a gente precisa de uma abordagem para poder dar um embasamento para a gente poder atender aquele cliente, aquele paciente. E se for alguma outra área, é importante que a gente tenha uma abordagem, mas menos até do que na psicologia clínica. Na psicologia clínica é extremamente necessário que você tenha uma abordagem para você conseguir ver a linha que você vai atender ali o seu cliente, paciente, enfim, dependendo da área. Então, desde que, assim, como eu falei pra vocês, né, minha primeira formação é em administração, então eu já tinha, assim, há muito tempo esse interesse de RH e tudo mais, já atuei um pouco com RH, então, assim, é uma opção que eu tenho ali deixado na gaveta, né, como eu estou formada em administração e vou estar fazendo psicologia, eu posso acabar atuando também
em RH, agora mais com parte de testes, avaliação e tudo mais, mas eu já tinha tido essa experiência, eu sabia que não era uma coisa que eu queria para futuro. Eu queria justamente uma coisa para futuro, o quê? Que me desse flexibilidade, que permitisse com que eu tivesse meu próprio negócio, que eu trabalhasse de forma remota. E assim, com a pandemia, isso veio facilitar muito pro psicólogo, né? Uma coisa mais tranquila, que você pode trabalhar, assim, que eu vejo mais pra minha questão de... até a minha aposentadoria, assim, sabe? Hoje eu acho que a gente trabalhar no emprego CLT, ali, formal, corporativo, é muito estresse. Eu acho muito complicado, sabe? É difícil para arranjar um emprego, é difícil para conseguir um aumento, é difícil, aí você é demitido, aí você tem que começar aquilo tudo de novo. Você depende do outro, você depende sempre de alguém, sabe? Pra você conseguir estar em qualquer outra área, por exemplo, organizacional, jurídica, escolar, você depende de alguém. E já a psicologia clínica, não. Você pode abrir seu consultório, você pode ser autônomo, você pode se conveniar plano de saúde, você pode trabalhar dessa forma. E trabalhar de forma autônoma e até online mesmo, que é hoje as coisas que eu tenho mais interesse. Então, assim, acho que juntou tudo do que eu tava buscando, realmente essa autonomia. Uma coisa que eu também quero muito é conseguir viajar mais. Então, assim, a questão de eu atender, né, home office vai me dar mais flexibilidade de dias, de horário. Eu terminando a faculdade, pretendo, né, fazer mestrado, doutorado, enfim. Então, acho que não ficar presa a um horário CLT vai me ajudar muito nisso. Então, assim, eu já tinha decidido que era questão de clínica. Gosto de ouvir, gosto de conversar. Eu acho que essa questão até do YouTube aqui, né, que eu tô começando a fazer pra poder ajudar até a vencer um pouco de vergonha, né, de falar com uma pessoa que eu não conheço. Aqui eu sei que eu não tô vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Então, assim, também pra eu poder treinar, né, essa questão de falar melhor com o outro, né. Então, assim, eu já tinha decidido a questão de clínica, mas isso é individual de cada um, né. Também é interessante quando a faculdade ela oferece para vocês fazerem estágios práticos para terem certeza. Então, assim, já decidi a área, eu quero fazer clínica. Dentro de cada faculdade, geralmente você tem o SPA, pelo menos na minha faculdade chamam de SPA, né? Que é um local, né? Tipo uma clínicazinha escola. Tem faculdade que chamam de clínica escola, enfim, que você consegue atender ali e atuar ali. Então, geralmente, no mínimo, pelo menos a parte de clínica tem. E ou eles oferecem outras áreas, ou eles têm parceria com algumas empresas que você consegue atuar em outras áreas. Então, por exemplo, na minha faculdade, a gente tem como se fosse a clínica escola, né? De clínica, então existem tudo bonitinho, todo espaço tem, tá? Várias salinhas, pelo menos onde eu atuo, até um prédio à parte, que assim, tem um andar todo com várias salinhas, e aí tem várias abordagens, você pode escolher tudo certinho. E aí você consegue fazer o seu estágio lá, né, de 1 ano e meio na parte clínica. Assim, no mínimo, você tem que fazer um semestre, você tem que fazer 1 ano e meio de estágio, né, são 3 períodos de 6 meses, e você pode fazer tudo na parte clínica ou você ir variando. Então, por exemplo, na minha faculdade tem essa questão, né, da gente fazer a clínica na própria faculdade, nessa clínicazinha escola. Eles têm parceria com o Hospital de Oncologia. Então, você também pode se inscrever para poder também fazer o estágio nesse hospital. Então, você já teria o hospital lá. Eles agora também trouxeram uma empresa, uma parceira, para fazer psicologia organizacional. Então, vocês veriam toda a parte ali de teste, da parte de RH, que ela é mais focada realmente em psicólogo. E eles têm parceria com outras empresas também, comunitárias, enfim, que eles vão te direcionando. Não sei se tem todas, eu acho que a princípio que eu saiba lá na faculdade só tem essas, clínica, hospitalar, organizacional e comunitária, não sei se tem outras. Assim, até o momento que eu sei são essas. Então também varia, né, de faculdade para faculdade, de unidade para unidade, enfim. Então, assim, se vocês pesquisaram, eu quero clínica, é interessante ir lá fazer o estágio, né, de clínica. É isso mesmo, gostei e fiquei. Não sei ainda, não tenho certeza se é isso, também tenho interesse por organizacional. Tenta o próximo semestre fazer, né, o estágio organizacional. Tem interesse em hospitalar, tenta fazer o estágio hospitalar. É importante vocês fazerem esse estágio que a faculdade oferece, né, que vocês não são remunerados. E também é interessante buscar por fora. A única desvantagem, né, de buscar um estágio por fora, né, remunerado, enfim, é que assim, se você trabalha e tudo mais, fica difícil, né, você conciliar, porque geralmente tem o horário comercial
E assim, a remuneração geralmente é muito baixa. Diferente de outros estágios de outras áreas, né, que a remuneração é um pouco maior, assim, eu ainda não vi estágio para psicologia pagando mais de R$800. Geralmente 300, 500, assim, o máximo que eu vi por enquanto foi de 800. Então, assim, se você, né, tem ajuda de alguém, dos seus pais, enfim, não paga faculdade, alguma coisa assim, às vezes até pra fazer por um tempo. Mas pra quem trabalha, depende daquele dinheiro pagar conta, faculdade, enfim, acaba ficando um pouco complicado. Mas assim, façam o máximo de estágio que vocês conseguirem para vocês realmente terem certeza da área que vocês querem atuar. Porque o momento da faculdade é o momento de vocês testarem ao máximo. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês. As dicas, né, de como vocês conseguem escolher a área, como que vocês podem praticar, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!